Quantas noites você já se deitou com o coração apertado, pensando no seu filho? Quantas vezes você rezou, pediu, chorou e, mesmo assim, sentiu que algo ainda estava fora do lugar? Já se perguntou por que, mesmo rezando com fé, parece que certas orações não alcançam totalmente a vida dele? E se o problema não for a sua fé, mas algo essencial que está sendo esquecido no momento da oração? E se existir um detalhe espiritual tão importante que, quando ignorado, deixa brechas para o mal agir justamente sobre quem você mais ama? Preste muita atenção, porque esta mensagem não é para todos. Ela é para mães e pais que carregam um peso no coração, que sentem medo pelo futuro dos filhos, que percebem sinais de afastamento espiritual, rebeldia, enfermidades inexplicáveis ou até ataques silenciosos que não sabem explicar. Não existem coincidências diante de Deus. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. O Espírito Santo permitiu que você escutasse isso agora, porque seu filho precisa da sua intercessão de uma forma mais profunda e eficaz. E se eu te disser que Papa Francisco ensinou que existem 3 frases específicas que nunca podem faltar quando você reza por seu filho? 3 palavras simples, mas carregadas de uma força espiritual tão grande que podem fechar portas ao mal, quebrar influências negativas e proteger a alma dele mesmo à distância. Esses ensinamentos não costumavam ser proclamados de forma superficial. Eram orientações reservadas àqueles que buscavam uma proteção verdadeira para a família. Não apenas palavras bonitas, mas uma oração que realmente alcança o céu. Papa Francisco, conhecido por sua humildade, por sua vida de oração silenciosa e por sua profunda sensibilidade pastoral, carregava uma dor muito específica no coração: o sofrimento das mães. Ele mesmo ouviu inúmeros testemunhos de mulheres que rezavam há anos pelos filhos e sentiam que algo ainda faltava. Em uma ocasião marcante, ao ouvir o relato de uma mãe que temia perder o filho para caminhos perigosos, o Papa fez silêncio por alguns segundos e disse algo que mudou completamente a forma como ela rezava. E o que aconteceu depois trouxe lágrimas, temor e, ao mesmo tempo, um consolo profundo. Essa história nos revela algo assustador e, ao mesmo tempo, cheio de esperança. Quando uma mãe ora sem essas 3 frases, ela pede, mas não sela espiritualmente a proteção, e é exatamente nessas brechas que o inimigo tenta agir. Mas quando essas palavras são ditas com fé, algo poderoso acontece. Hoje você não vai aprender apenas quais são essas 3 frases. Você vai entender por que elas funcionam, como pronunciá-las corretamente e, principalmente, qual delas é a mais decisiva de todas. Aquela que Papa Francisco considerava a mais forte, porque toca diretamente no coração de Deus e desmonta ataques invisíveis contra os filhos. Antes de continuar, eu preciso te pedir algo muito importante. Se você está aqui porque ama seu filho e sente que precisa protegê-lo espiritualmente, escreva nos comentários o nome dele ou simplesmente a palavra proteção. Esse gesto não é vazio. Ele é um ato de fé e entrega. E se você acredita no poder da oração e nos ensinamentos que Papa Francisco nos deixou, se inscreva agora no canal. Porque perder uma dessas mensagens pode significar continuar rezando sem usar toda a força espiritual que Deus colocou nas suas mãos. Permaneça comigo até o final, porque a última revelação é a mais delicada e profunda de todas. Ela explica por que tantos filhos resistem às orações e como mudar isso sem confronto, sem brigas, apenas com autoridade espiritual e amor. E é exatamente isso que precisamos compreender agora, ao nos aproximarmos do mistério que Papa Francisco carregava em silêncio quando intercedia pelas famílias. Quando Papa Francisco falava sobre rezar pelos filhos, sua voz mudava. Não era um discurso teórico, nem uma explicação distante.
Era a fala de um pastor que viu de perto o sofrimento das famílias, que escutou confissões de mães desesperadas, que chorou junto com pais que não sabiam mais o que fazer. Ele ensinava que rezar pelos filhos não é apenas pedir a Deus, mas assumir uma posição espiritual diante do céu e também diante das forças que tentam afastá-los do caminho do bem. Em diversos encontros pastorais, Papa Francisco recordava que muitos pais rezam com amor, mas sem perceber que certas palavras têm um peso espiritual específico. Ele dizia que a oração pelos filhos precisa unir amor, autoridade espiritual e entrega total, porque o coração de um filho é um território sensível, disputado diariamente por influências visíveis e invisíveis. E quando essa oração é feita de forma incompleta, algo fica vulnerável, mesmo que a intenção seja pura. O Papa testemunhou situações profundamente marcantes. Em uma delas, uma mãe lhe contou que rezava todos os dias, mas sentia uma angústia constante, como se algo estivesse sempre prestes a acontecer com seu filho. Papa Francisco a ouviu com atenção e respondeu com uma frase que deixou todos em silêncio. Não basta pedir proteção, é preciso ensinar a oração a falar a língua do céu. Ele explicava que Deus escuta todas as orações, mas algumas palavras abrem portas espirituais que outras não abrem. Esse ensinamento não vinha de misticismo vazio, nem de superstição. Papa Francisco sempre foi muito claro ao afirmar que tudo precisa estar enraizado no Evangelho, na confiança em Deus e na tradição viva da Igreja. Ele lembrava o que a Escritura diz: a palavra tem poder de vida e morte, e reforçava que quando uma mãe ora, suas palavras carregam uma autoridade especial diante de Deus, porque nascem do amor que Ele mesmo colocou em seu coração. Ao longo de seu pontificado, ele ouviu testemunhos de mães que mudaram completamente a forma de rezar pelos filhos após aprenderem isso. Uma delas relatou que depois de anos de conflitos, doenças e afastamento espiritual, algo começou a mudar silenciosamente. Não foi de um dia para o outro, mas o ambiente da casa mudou, o comportamento do filho mudou. E, segundo ela, tudo começou quando passou a rezar, dizendo certas palavras que antes nunca dizia. Palavras que Papa Francisco considerava essenciais. Talvez, enquanto você escuta isso, algo esteja tocando dentro de você. Talvez você esteja rezando há anos pelo mesmo problema. Um filho afastado da igreja, um filho doente, envolvido em vícios, em más companhias ou simplesmente fechado, distante, frio. Quantas vezes você já se perguntou em silêncio se Deus realmente está ouvindo? Quantas vezes sentiu culpa, medo ou até cansaço espiritual? Essas perguntas não são sinal de pouca fé, são sinais de um coração que ama e sofre. Papa Francisco costumava dizer que as mães são as maiores intercessoras do mundo, mas muitas não sabem o quanto sua oração pode ser ainda mais forte quando feita da forma correta. Ele alertava que o inimigo age principalmente onde há amor, porque sabe que ali há também grande poder. Por isso, a oração pelos filhos nunca pode ser apressada, nem genérica. Ela precisa ser consciente, profunda e espiritualmente alinhada. Ele também recordava o exemplo de Santa Mônica, que rezou durante anos por Santo Agostinho sem desistir, mesmo quando tudo parecia perdido. E perguntava: se Deus ouviu aquela mãe perseverante, por que não ouviria você? A diferença, ensinava ele, está em como rezamos e o que declaramos diante de Deus quando colocamos nossos filhos em suas mãos. Agora, reflita com sinceridade. Quando você reza pelo seu filho, você apenas pede, ou você também consagra, entrega e confia de verdade? Será que, sem perceber, você tem repetido orações cheias de medo, mas sem palavras que afirmam a soberania de Deus sobre a vida dele? Será que existe algo essencial que nunca foi dito? É exatamente aqui que entramos no mistério que Papa Francisco ensinou com tanto cuidado.
Um mistério simples, mas profundo. 3 frases que parecem pequenas, mas que mudam completamente a direção da oração. E quando essas palavras são ditas com fé, algo invisível começa a se mover. Agora chegamos ao momento mais delicado e profundo de toda essa mensagem. O momento que Papa Francisco tratava com muito respeito, quase sempre em voz baixa, porque ele sabia, essas palavras não são comuns. Elas tocam regiões espirituais sensíveis. E depois que você as conhece, sua oração nunca mais será a mesma. Antes de revelá-las, eu preciso que você compreenda algo essencial. Papa Francisco ensinava que rezar por um filho é entrar em batalha espiritual com as armas do amor. Não é gritar com Deus, não é exigir, não é repetir frases vazias. É assumir uma autoridade que nasce do vínculo, da dor e da entrega. Por isso ele dizia que muitas mães rezam, mas não selam espiritualmente aquilo que pedem. Imagine a cena que ele costumava descrever em forma de reflexão. Uma mãe sozinha no quarto, à noite, a casa em silêncio, o coração inquieto. Ela segura 1/3 ou simplesmente junta as mãos. Seus lábios se movem, mas o céu espera algo mais profundo. Não mais palavras, palavras certas. Papa Francisco ensinou que existem 3 frases que sempre devem ser ditas ao rezar por um filho. Não são fórmulas mágicas, são declarações espirituais que alinham a oração com a vontade de Deus e fecham brechas invisíveis. A primeira frase é esta: Senhor, eu entrego meu filho totalmente em tuas mãos. Papa Francisco dizia que essa é a frase que mais falta nas orações das mães, porque muitas pedem proteção, mas continuam segurando o filho com medo, controle e ansiedade. Entregar totalmente não é abandonar, é reconhecer que Deus ama seu filho ainda mais do que você. Quando essa frase é dita com sinceridade, algo acontece no mundo espiritual. A ansiedade perde força, e onde a ansiedade cai, o inimigo perde acesso. Ele explicava que enquanto uma mãe ora com medo, ela ora dividida, e uma oração dividida não flui plenamente. A Bíblia nos recorda que lancem sobre o Senhor todas as vossas preocupações, porque Ele cuida de vós. Quando você diz essa frase, você está obedecendo espiritualmente. Está dizendo ao céu: eu confio mais em Deus do que nos meus medos. A segunda frase que Papa Francisco ensinava é ainda mais forte: Senhor, afasta do meu filho tudo aquilo que não vem de ti. Essa frase não é genérica. Ela é uma ordem espiritual humilde, mas firme. Papa Francisco dizia que muitas influências negativas não são percebidas como mal. Às vezes, vêm disfarçadas de amizades, pensamentos, decisões erradas, desânimo, vícios silenciosos. Quando você pronuncia essa frase, você não precisa saber exatamente qual é o mal. Deus sabe. Ele se baseava muito no Evangelho, quando Jesus dizia que o Pai conhece nossas necessidades antes mesmo de pedirmos. Essa frase permite que Deus haja onde você não enxerga. Testemunhos chegaram ao Papa de mães, que começaram a rezar assim e perceberam mudanças sutis, porém reais. Filhos mais tranquilos, menos conflitos, mais abertura ao diálogo, proteção em situações que poderiam ter terminado mal. Papa Francisco alertava: quando essa frase não é dita, muitas mães pedem bênçãos, mas não expulsam aquilo que impede a bênção de permanecer. E agora chegamos à terceira frase, aquela que ele considerava a mais poderosa, a mais esquecida e a mais difícil de dizer, porque ela exige fé madura. A terceira frase é: Senhor, que se cumpra em meu filho a tua vontade e não a minha. Aqui está o ponto mais sensível. Papa Francisco dizia que essa frase sela completamente a oração, porque ela tira o ego, o controle e até mesmo expectativas humanas. Jesus pronunciou palavras semelhantes no Getsêmani, e quando uma mãe diz isso, ela toca profundamente o coração de Deus. Essa frase não significa desejar sofrimento,
Significa confiar que a vontade de Deus é sempre maior, mais sábia e mais protetora do que qualquer plano humano. Espiritualmente, essa declaração fecha a última brecha, a da resistência interior. Papa Francisco ensinava que muitas orações não avançam porque pedimos coisas boas, mas fora do tempo ou do caminho de Deus. Quando essa frase é dita, você permite que Deus conduza processos, inclusive aqueles que doem, mas que curam. Agora pense comigo. Quantas vezes você rezou pedindo algo específico para seu filho, mas sem entregar, sem afastar o mal e sem confiar totalmente na vontade de Deus? Percebe como algo sempre ficava incompleto? Essas três frases formam um caminho espiritual: entrega, proteção e confiança. Quando pronunciadas juntas com fé, elas transformam a oração em um ato de autoridade espiritual silenciosa. Papa Francisco ensinava que o ideal é rezar por seu filho em um ambiente de paz, mesmo que seja por poucos minutos. Pode ser diante de uma imagem de Nossa Senhora, pode ser em silêncio. Não importa a duração, importa a verdade do coração. Ele dizia que uma oração verdadeira, feita corretamente, vale mais do que muitas palavras ditas com medo. E agora que você conhece esse mistério, surge a pergunta inevitável: como viver isso no dia a dia? Como transformar essas palavras em uma prática constante, capaz de gerar mudança real e duradoura? Papa Francisco pode ser um divisor de águas na sua vida espiritual e na vida do seu filho. Até aqui, você recebeu um mistério. Mas Deus nunca revela algo apenas para ser conhecido. Ele revela para ser vivido, praticado e transformado em caminho de cura. Papa Francisco ensinava que muitas mães vivem em um estado constante de preocupação espiritual. Elas rezam, mas continuam dormindo com o coração inquieto. Elas pedem proteção, mas continuam com medo do amanhã. E esse medo, mesmo sem perceber, acaba enfraquecendo a confiança total em Deus. Por isso ele dizia: a oração pelos filhos precisa curar primeiro o coração de quem reza. Agora você já sabe quais eram os três pilares dessa oração: entregar totalmente, afastar tudo o que não vem de Deus e confiar na vontade divina. Esses três movimentos espirituais corrigem erros silenciosos que bloqueiam a ação da graça. O primeiro erro é querer controlar o que só Deus pode conduzir. O segundo é pedir bênção sem expulsar aquilo que rouba a paz. O terceiro é pedir com fé, mas sem abandono verdadeiro. Papa Francisco reforçava que, quando essas três frases são ditas com sinceridade, algo começa a se alinhar. O ambiente espiritual muda, a casa se torna mais leve, o coração da mãe se aquieta. E esse descanso interior é um sinal claro de que Deus assumiu o cuidado daquela vida. A Bíblia nos ensina que Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Onde há paz verdadeira, o mal não permanece. O ensinamento final que Papa Francisco nos deixou é simples, mas exigente: confiança diária. Não é uma oração para ser feita uma única vez. É um ato contínuo de entrega. Ele dizia que não adianta entregar o filho a Deus pela manhã e tomá-lo de volta com medo à noite. A verdadeira transformação acontece quando você persevera, mesmo sem ver resultados imediatos. Talvez seu filho ainda não mude de comportamento amanhã. Talvez a situação financeira da família ainda demore a se resolver. Talvez a enfermidade ainda esteja ali. Mas Papa Francisco nos lembrava que Deus trabalha em profundidade, não na pressa. Quando você reza corretamente, Deus começa a agir nas raízes, não apenas nos sintomas. Agora eu te convido a um chamado espiritual imediato. A partir de hoje, quando você rezar por seu filho, não acrescente palavras nervosas, não discuta com Deus, não peça explicações. Faça silêncio interior, respire fundo e diga essas três frases com fé. Mesmo que a voz fale, mesmo que o coração esteja cansado, Deus escuta orações verdadeiras, não perfeitas.
Papa Francisco dizia que muitas mães se sentem indignas de pedir milagres, mas ele afirmava com firmeza: nenhuma mãe que ora com amor é ignorada por Deus. Quando você se coloca diante do Senhor com humildade e confiança, você se torna instrumento da graça para seu filho, mesmo à distância, mesmo sem que ele saiba. E aqui está a promessa espiritual que esse ensinamento carrega. Aqueles que perseveram nessa forma de oração começam a perceber sinais, uma palavra diferente do filho, uma proteção inesperada, um livramento silencioso, uma paz que não depende das circunstâncias. Isso não é coincidência. É fruto de uma oração alinhada com o coração de Deus. Agora você tem o conhecimento. Você sabe o que estava faltando e sabe que não pode continuar rezando da mesma forma. Deus te confiou essa chave espiritual porque Ele confia em você como intercessora e para que você nunca se esqueça desses ensinamentos tão profundos de Papa Francisco. Eu preciso te fazer um pedido muito sincero agora. Se esse ensinamento tocou o seu coração, existe um motivo muito claro para você não caminhar sozinha a partir de agora. Papa Francisco sempre insistiu que a fé precisa ser alimentada constantemente, porque quando deixamos de ouvir a palavra, o medo volta a ocupar espaço, e muitas mães perdem força espiritual não porque não amam seus filhos, mas porque se sentem sozinhas nessa missão de interceder. Ao se inscrever neste canal, você cria um compromisso espiritual consigo mesma e com sua família. Você garante que não perderá ensinamentos que podem fortalecer sua oração, corrigir erros silenciosos e te dar direção nos momentos em que o coração estiver cansado. Cada mensagem aqui é pensada para te ajudar a permanecer firme quando tudo ao redor tenta te desanimar. Agora eu quero te lançar um desafio espiritual muito sério, daqueles que Papa Francisco acreditava que apenas corações verdadeiramente comprometidos aceitam. Não é um desafio emocional, é um ato de fé consciente. E eu preciso ser muito sincero com você. Quem aceita esse desafio não permanece do mesmo jeito. Papa Francisco ensinava que não basta conhecer a verdade. A verdade só liberta quando é colocada em prática. Por isso, ele dizia que muitos recebem uma luz espiritual, mas a perdem porque não transformam essa luz em disciplina espiritual. É aqui que muitas bênçãos se perdem. E é exatamente aqui que você vai decidir se isso será apenas mais um vídeo ou o início de uma mudança real na vida do seu filho. Durante 7 dias seguidos, sem interrupção, eu te convido a fazer este desafio. Não importa se você tem pouco tempo, não importa se está cansada. O que importa é a constância. Durante esses 7 dias, em um horário que você consiga manter, você vai separar alguns minutos para rezar exclusivamente pelo seu filho. E a oração será feita sempre da mesma forma. Primeiro, faça um pequeno silêncio. Respire fundo, acalme o coração. Depois diga lentamente, com fé e consciência, as 3 frases que Papa Francisco ensinou. Entregue seu filho totalmente a Deus. Afaste tudo o que não vem do Senhor da vida dele e confie plenamente na vontade divina. Não acrescente pedidos ansiosos. Não repita palavras por medo. Apenas diga essas frases com verdade. Além disso, durante esses 7 dias, Papa Francisco recomendava algo muito importante: vigiar as próprias palavras fora da oração. Evite reclamações excessivas, evite murmurar, evite declarar derrota sobre seu filho. Ele dizia que não adianta rezar proteção à noite e liberar medo e desespero durante o dia. Esse também faz parte do desafio. Se possível, ofereça esse desafio como um pequeno sacrifício. Pode ser abrir mão de algo simples, um doce, um hábito, alguns minutos de distração. Não como punição, mas como oferta. Papa Francisco ensinava que o sacrifício feito com amor fortalece a oração e aprofunda a entrega. Agora eu te pergunto com toda seriedade: você está disposta a fazer isso por 7 dias?
Está disposta a confiar, mesmo sem ver resultados imediatos? Está disposta a provar sua fé, não com palavras, mas com perseverança? Se você aceita esse desafio, escreva agora nos comentários: eu aceito entregar meu filho a Deus. Esse comentário não é para mim. É um compromisso espiritual, um sinal visível de uma decisão interior. Papa Francisco acreditava muito no valor do compromisso assumido publicamente, porque ele fortalece a perseverança. Não adie. Não espere o momento perfeito. O inimigo sempre trabalha com o depois. Depois eu começo, depois eu tento, depois eu vejo. Mas a graça de Deus age no agora. Comece hoje, mesmo que seja simples, mesmo que seja em silêncio. Hoje começa algo novo. E se você sente no coração que esse desafio pode ajudar outras mães, não guarde isso só para você. Compartilhe este vídeo com alguém que também sofre pelos filhos. Imagine quantas famílias podem ser fortalecidas se muitas mães estiverem rezando da forma correta ao mesmo tempo. Agora, eu te peço algo muito simples e muito profundo. Permaneça em silêncio por alguns instantes. Onde você estiver, se puder, feche suavemente os olhos. Respire fundo. Deixe o coração desacelerar. Este é um momento sagrado. Não é apenas o final de um vídeo. É um encontro entre você e Deus. Senhor Deus, Pai de amor e misericórdia, nós nos colocamos agora na Tua presença com humildade. Tu conheces o coração desta mãe, deste pai, desta avó que reza. Tu conheces as lágrimas que nunca foram vistas por ninguém, as noites mal dormidas, os medos silenciosos, as perguntas sem resposta. Hoje, Senhor, nós colocamos diante de Ti a vida deste filho que tanto amamos. Senhor, nós entregamos este filho totalmente em Tuas mãos, não parcialmente, não com reservas, mas por inteiro, corpo, mente, coração e espírito. Que toda a ansiedade seja agora dissolvida pela Tua paz. Que todo o peso que esta mãe carrega no coração seja aliviado, porque Tu és um Deus que sustenta, que cuida e que nunca a abandona. Senhor, afasta da vida deste filho tudo aquilo que não vem de Ti. Afasta más influências, caminhos perigosos, pensamentos que confundem, palavras que ferem, vícios que aprisionam, enfermidades que roubam a alegria. Que toda sombra se dissipe diante da Tua luz. Que todo mal perca a força e que somente o que vem do Teu coração permaneça. E, Senhor, com confiança nós dizemos que se cumpra na vida deste filho a Tua vontade e não a nossa. Mesmo quando não entendemos, mesmo quando dói, mesmo quando o tempo parece longo. Porque a Tua vontade é perfeita, justa e cheia de amor. Conduz este filho pelos Teus caminhos, protege seus passos, guarda suas decisões e envolve sua vida com Teu Espírito Santo. Derrama agora, Senhor, uma paz profunda sobre este lar. Uma paz que acalma a mente, fortalece a fé e traz descanso à alma. Que esta mãe sinta agora, no mais íntimo do coração, que ela não está sozinha. Que o céu se move quando ela ora. Que sua intercessão tem valor, tem força e é acolhida por Ti. Nós confiamos, Senhor. Nós entregamos, nós descansamos em Ti, que assim seja. Amém.